Uma das superstições que até muitos países têm é a do 13º, né? Do 13, né? Tem alguns prédios que do 12 vai pro 14, né? E você já viu alguma superstição sobre Eu isso? já vi, já vi. O 13, na verdade, nasce de várias explicações, né? Principalmente pela sexta-feira 13, 13, né? sim. Então, o 13, na verdade, o pessoal fala que começa a ideia da sexta-feira 13 por quê? A última ceia, Santa Ceia, foi de quinta para sexta-feira. Sexta-feira, Paixão de Cristo. E Tá, a sexta tinham 12 apóstolos, mais Cristo 13. Então acaba sendo um número associado a isso. tá. Tem uma outra história que Filipe o Belo, que era um rei da França, Filipe IV, se eu não me engano, tentou cooptar os templários, que eram fiéis à igreja, né? Tá. Que era um exército cristão, né? Cristão mesmo. Os templários eram aqueles soldados que participavam das cruzadas, né? Sim. Contra muçulmanos, enfim, defendiam reinos cristãos. E aí ele tenta cooptar, porque a igreja tinha muita influência no Certo. reino dele. Ele falou: se eu cooptar os templários, acabou a igreja. A igreja não tem mais poder nenhum. Só que os templários eram templários, então eles eram super fiéis e aí eles não aceitaram as ofertas de grana, de poder, de prestígio do Filipe o Belo. E aí o que, que o Filipe faz? Manda matar os templários. E ele Certo. mata esses templários numa sexta-feira 13 de outubro. Então, a sexta-feira 13 começa a ganhar, e o número 13 só ganha, o número 13 só ganha importância aí, que tem Tá. outros números que são mais ligados, até associados, inclusive o 666, Sim. que tem uma outra origem. E tem uma outra história que aí popularizou Sexta-feira 13, que é uma história de um romance de um escritor americano que já agora começo do século, início do século XX, ele escreve uma obra que era de um operador da bolsa que é excluído de uns investimentos, então os amigos ferram ele e aí ele cria um investimento de mentira para quebrar todo mundo. Certo. E o dia que ele coloca as ações, quer dizer, o dia que vai acontecer essa desgraça com todo mundo é exatamente uma sexta-feira 13. Tanto que chama Friday the 13, essa história. Caraca. E foi, então ela acabou sendo romantizada ou popularizada nesse romance do cara que conta a história lá do E a operador origem da do bolsa. 666? O 666 são as iniciais de Nero, em hebraico. Então, em hebraico ou aramaico? Agora eu não lembro. Acho que é hebraico. Hebraico. Ui, até caiu, ó. Falar do Nero. É. O Nero é tido como o primeiro anticristo, né? Foi o primeiro o cara que mais acentuou as perseguições a cristãos foi o Nero. Já existia, claro, né? Calígula, já tinha uma história de perseguição a cristãos, mas Tá. o Nero foi o cara que. Calígula não. Calígula não, acho que foi o Nero mesmo. O primeiro é o Nero, porque ele persegue Pedro, especialmente. Quando tem aquele incêndio famoso em Roma, Roma. ele coloca a culpa nos cristãos. Então, quando o Nero morre, ele é cremado, ainda ficam suas cinzas ainda ficam dispostas, até colocada numa igreja, mas aí um papa manda tirar porque ele já se considera o Nero o anticristo mesmo. E o número 66, 66 tem a ver com isso, com os algoritmos que tinham uma correspondência com o latim do número de uma correspondência do número de letras dele com esse número 666. Boa. Eram as iniciais de Nero com em hebreu, e aí virou 666. Tá. Mas é isso, não tem. Sim, tem muitos, Não é muito. o número em si. Aham. Perto da minha casa tem um cemitério daqueles que é particular, que é só aquela graminha e o Cemitério negocinho. Parque. É. Nossa, puto desorganizado, bonito, e tal, particular. E meu amigo mora parede e meia num condomínio ao lado desse cemitério. Ao lado mesmo assim, dá pra ver. Esse cemitério ele é meio declive assim. Beleza. Ele falou que todo dia das crianças toca música o dia inteiro de criança no cemitério. Já ouviu falar sobre isso? Ou não? Dia das É, Crianças? Que estranho, não sei. é. Todo dia das Mas vai crianças. ver que é uma coisa. Ah, cara, tem umas histórias, por Aí ele. exemplo. Mas o cemitério que toca, tá? Não Ah, é que. tá. Não Não, é é, um ah, não. mistério. Não é um mistério, não. Tipo assim, até falei isso. É, o cemitério coloca a música de criança o dia inteiro pra tocar. Tem uma história de criança que é da Silvinha, no cemitério do Tremembé, não da cidade de Tremembé. Tremembé é a zona norte de São Paulo. Norte, vou. Ela morreu.
tem duas versões. Uma que ela morreu afogada, outra que ela morreu atropelada. Eu acho que a de atropelada faz mais sentido. Numa viagem com a mãe pro litoral, Tá. a mãe sofre tremendamente. Claro, todo pai, mas ela tem um comportamento depois da morte da Silvinha que é muito particular. Que ela cria uma capela, um mausoléuzinho para a Silvinha e ela deixa o lugar onde os nichos que serviriam em tese para você colocar vários outros caixões. Tá. Ela cria um quartinho para ela. Pilheiras de bonequinha, de livro, de itens dela, tal. E o pessoal fala que ela dormia lá. A mãe ia lá e dormia lá com a filha, morta. Beleza. E essa história não é uma história super confirmada, ela acabou virando lendária, mas o que tem mesmo de testemunhos que eu já vi, que a mãe dela fazia festinhas para Silvinha em certas ocasiões, aniversário, Dia das Crianças, Natal. Inclusive os funcionários eram convidados para comer com ela, porque ela levava banquetes, ela ia lá e no Natal, por exemplo, lá ia, os coveiros iam lá, comiam junto, segurança, porque ela trazia peru, trazia doce, Boa. e ela fazia todos esses momentos de celebração no cemitério do Tremembé. A história é muito Caraca. tocante, né? Você tem algum conhecimento? Falam, sei lá. Você vai naquele podcast do rapaz, eu esqueci o nome dele. O Daniel? O Dani? Caramba, eu sou pra nome embaçado. Eu sempre esqueço o nome das pessoas, mas tudo bem. Daniel Pires? Que é o do podcast LendaCast. LendaCast. O Pronto, Dani. Daniel. E ele fala um pouco de Sete Além, né? Você fala um pouco de Sete Além Quem também ou não? fala mesmo é o Luciano Milite, que é meu parceiro. A gente É? tem um projeto junto que chama Sugar Dads. Então, eu O queria. Luciano Ó, é incrível, cara. Eu É? conto a história do Lu. A história do Lu é a seguinte: Então, me ele é o fala. caso zero de Sete Além, É né? o zero? O caso zero de Sete Cara, The Além. Numbers. Na verdade, é assim, é muito louco, Ah, porque ele publicizou a história dele e aí ele viu que ele criou uma comunidade no Orkut. Então, tá. quando a história dele foi a seguinte: ele foi pegar um ônibus uma vez, ele Beleza. entrou no ônibus, nada de diferente, sentou no ônibus, e aí uma senhora olhou pra ele e falou: Você não é de Sete Além, né? Aí ele falou: Não. Eu falei, tá, esse ônibus vai pra Sete Além, é melhor você descer. Aí ele olhou pra uma outra pessoa, pra uma outra mulher, ela falou: É melhor você descer. Não, esse ônibus tá indo pra Caraca. Sete Além. Aí chegou um cara que meio que intimou, falou: Desce. Você não vai pra lá, você não é de lá, você não pertence a esse lugar. E aí o cobrador falou pro motorista, para que ele vai descer. E aí ele falou, como assim, galera? Aí parou, todo mundo olhando pra ele, ele achou melhor descer. E aí Pessoas ele, normais, feição normal. normais, aí ele desceu e ele ficou olhando, que porra de ônibus é esse? Aí ele falou que o ônibus que iria reto, assim, era um ônibus que seguiria em tese reto, ele Aham. virou a primeira direita, que ele estava indo para outro lugar, lugar diferente, nenhum ônibus virava à direita. E aí Tá. ele ficou com aquilo na cabeça, ficou com aquilo na cabeça, e assim, com o passar do tempo, isso foi no começo dos anos 90. Aham. Com o passar do tempo, ele, quando veio o Orkut, ele criou uma comunidade no Orkut, que começou para ser amigos, porque ele propagou a história, ele contou, a galera. E ele Tá. fez uma comunidade para amigos, só que um monte de gente começou a entrar nessa comunidade. Eu pedi para entrar nessa comunidade para contar seus relatos de Sete Além, de pessoas que tinham ido para Sete Além. Tá. E aí, essa é a história de Sete Além dele, assim, que Aham. é, Mas o Sete Além basicamente é o quê? É um lugar que é você uma vai e você dimensão. volta ou não Então, volta? ele acha que tem gente que volta e a gente pode não voltar. Sete Além é uma dimensão que espelha a nossa, só que ela é um espelhamento trágico, ele não é um lugar sublime. Então, como se fosse uma versão sombria da realidade. Então, se a gente Tá. está aqui, pô, eu vou para Sete Além, você está aqui como se fosse porra, uma criatura, sei lá, um zumbi, cara com olheira, com uma cara de Tá. morto, e a gente tá fazendo a mesma coisa que faz normalmente, só que ele Entendi. é uma Outra dimensão dimensão. paralela, E por que esse nome? Sete não Além? sei, Não eles que sabe. falaram para ele. Ah, tá. A Entendi. galera do ônibus que falou para Ah, ele não, não boa. inventou o Entendi. Ele nome. não inventou. Falou, pô, você tá Não, indo tal. exatamente, está indo Ah, para boa. Sete Além, Não é entendeu? que eu tiro um nome da Não, cabeça. não, não. Ah, boa. Agora eu entendi. Agora ficou mais claro pra mim, pô. É,